E aí o meu pai, ele já fazia alguns contatos com lamas tibetanos. Desde a teosofia. Desde antes, assim, porque ele já tinha, desde 1980, um interesse muito grande com o budismo tibetano, né? Minha mãe sempre foi mais da mística cristã. E aí eu cresci meio assim, os meus coleguinhas perguntavam, né? Qual é a sua religião? Eu, não sei. Porra, não sei. Eu rezo o Pai Nosso, canto um mantra e faço yoga, né? E aí ele trouxe lamas lá para minha casa. Então eu tinha 8, 9 anos e tinha um tibetano que morou na minha casa, foi pouco tempo, mas foi uma experiência muito marcante para mim. Quem foi? Foi o lama Jamyang Rinpoche. Ele morreu recentemente. Era um lama da tradição Gelupa, que é do Dalai Lama, mas hoje são várias vertentes da escola do Dalai Lama. E ele era um senhor que era até abade de um mosteiro lá na Índia, um mosteiro dessa tradição. E ele veio com o tradutor, ele só falava tibetano. Nossa! E aí eu tinha o meu quarto que eu dividia com meu irmão de criação. E aí a gente teve que ir para outro quarto para ele ficar no beliche com o tradutor naquele quarto, morando no nosso apartamento, assim. E era um barato, porque ele tinha uma cultura muito diferente, né? Então, para mim, era muito exótico, claro, uma criança ocidental em Brasília, né? Tendo um lama no dia a dia em casa. Vestido assim. de vermelhinho e tal. E eu não falava inglês, então eu não aprendi nada com ele, né? Eu não posso dizer que eu fui influenciado, mas a presença dele me marcou muito, né? Então, ele era muito querido, sempre com aquelas roupas, né, de monge. E era muito engraçado porque ele não tinha tato social como o ocidental, né? Que é como a gente vê nos indianos também, né? Sim. Então, ele ia suar o nariz, ele fazia assim e entrava na frente de todo mundo, no meio de uma palestra, suava o nariz, arranhava tudo. E aí saía. Como se não tivesse... Ele não ia ao banheiro, né? Como a gente vai. Então, ele tinha umas coisas engraçadinhas, mas era uma pessoa muito querida. E aí, uma vez a gente estava voltando a um retiro que ele foi dar umas aulas e umas práticas, e aí tinha muita lama na estrada, e o carro atolou. Aí ele saiu com aquelas roupas, assim, tudo lameado, assim. Aí a gente contou para ele que aquilo se chamava lama, em português. Aí ele, vou embora do Brasil. Aqui tem muita lama já. Não precisa de mim aqui, é muita lama. E aí, por causa disso, eu comecei a ter essa curiosidade também de compreender mais o budismo, né? Então, eu via eles meditando, ainda pequenininha, e aí a minha mãe foi me ensinando a meditar também pequenininha, né? Que eu sei que você dá curso de meditação, é outra coisa que a gente tem em comum, assim, eu acho. E eu gosto muito da meditação. E aí eu fiquei em crise, pai, porque eu ia para a escola, e a escola, apesar do país ser laico, a professora era católica e ficava rezando o Pai Nosso antes de começar a aula. E aí eu aprendi o Pai Nosso na primeira série. E aí eu vim contar pro meu pai, e o meu pai já corrigiu. Não é assim, não. Aí ele já deu a... O Pai Nosso? É. meu pai é assim, ele vai corrigindo. E aí, porque ele é Pai Nosso que está no céu, né? E ele, não, Pai Nosso que está nos céus. Porque são os céus interiores dos eons gnósticos. Aí eu, uau! Não entendi nada, mas eu achei super legal. Olha, uma criança. Mas eu ficava com aquela impressão, sabe? Qual que é o Pai Nosso correto aí do seu pai? Como que é? Não, ele só quis me explicar que os céus, na verdade, Agora faz pra nós aí. Sabe? Não, mas não tem, é a mesma versão. É só isso? Na verdade, eu fiz mas não tá pronto ainda, vou publicar. Eu fiz uma versão minha do Pai Nosso a partir dos textos gnósticos. A gente já vai falar de gnose, gente, vocês vão saber. Mas, terminando a história, aí eu comecei a fazer... Eu gostava de meditar antes de dormir. Aí eu comecei a ter uma prática, assim, criancinha ainda. E aí eu falava, poxa, mas aí se eu fizer pro Buda, Jesus vai ficar com ciúmes. Então, aí eu ia, tipo, dividindo, assim. Às vezes eu fazia pros dois, às vezes só para um, só pro outro. Porque eu gostava dos dois, né? Lá em casa sempre foi a mística cristã e o budismo. E aí um pouco das outras coisas também. Seu pai escreveu muito sobre filosofia indiana, Vedanta também, né? Sim, porque ele era professor de filosofia oriental na Universidade Católica de Brasília. Ah, tá. E aí ele gosta muito das filosofias orientais. Ele tem uma questão pessoal também com essas filosofias, mas o budismo foi a que pegou mais forte, né? Ele dava aula de filosofia grega também. Então, lá em casa era um pouco de tudo, era meio confuso. Mas aí, antes de dormir, eu fazia a oração, o Pai Nosso, depois eu fazia uma oração teosófica, que eu aprendi, que eu gosto muito até hoje, e depois eu cantava um Mani Padme Hum, que é um mantra budista, para Buda Shakyamuni. E aí eu ia dormir.
Então, essa era a minha prática religiosa na infância, né? Então, foi uma coisa que marcou bastante. Só que com isso veio também de uma viagem dos meus pais que foram para a Espanha, e eles trouxeram para mim uma estátua de Santa Teresa d'Ávila. Uhum. Então, lá pelos 10 anos de idade, eu ganhei essa estátua e minha mãe trouxe um livro em espanhol em quadrinhos, que aí contava a história dela e que ela meditava e tal, porque a minha mãe estava vendo meu interesse, assim. Aí eu, nossa, gamei. Uhum. Quero ser monge agora.